família! Bem-vindos a a casa é sua, gente. Pode entrar, chega pra perto, que hoje a gente tá aqui recebendo mais uma grande amiga que Deus nos colocou no caminho. Hoje eu tô aqui recebendo, é o primeiro episódio feminino, não é, Vitor? Aleluia! Hoje é o nosso primeiro episódio com participação exclusivamente feminina e eu tô muito feliz de ser com a pastora Kézia. A pastora Kézia é um presente de Deus aqui pro nosso estado. Tá à frente hoje de uma igreja extremamente linda, extremamente relevante lá em Anápolis, a Church City ou City Church? Church City. Eu sempre falo errado. Quer dizer, eu sempre acho que eu vou falar errado, mas eu falo certo. E eles têm feito um trabalho maravilhoso, são inspiração para a nossa vida. Pastor, e aí, como é que você tá? Você tá boa? Tô ótima. 2025 começou acelerado por lá? Demais. Eu tô muito feliz. Pastor hoje pregou aqui na casa. Mudou também? Mudou, né? Não, só a igreja, né? E aí, como é que tá de obra? Loucura, né, pastora? Sabe muito bem como que é isso. Mas, graças a Deus, Deus tem sempre dado força. Tô muito feliz de receber a pastora Kézia aqui, gente, porque muitas vezes a gente traz os pastores e a gente não pode deixar de lembrar a importância das mulheres no ministério. Só a gente que vive a realidade da igreja sabe, né, pastora? Vou começar fazendo umas perguntinhas bem tranquilas. A nossa ideia com esse podcast da casa é trazer as pessoas um pouquinho mais para perto, para intimidade, ter um bate-papo mais livre. Eu queria que você começasse falando qual que é a sua visão disso. As pessoas às vezes romantizam muito a vida da pastora. O que você acha? Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pastora. Eu sou apaixonada pelo esse jeito vibrante dela. Eu acho que toda vez que eu vou falar dela, eu vou falar isso. Porque, de fato, é muito lindo isso em você. E qual foi a pergunta mesmo? Essas pessoas hoje romantizam muito a figura da pastora. Romantizam, acham que é tudo muito simples. Assim, pros dois lados, né? Tanto pra cobrança, como também para as críticas, né? Porque hoje eu cuido das pastoras lá da nossa igreja e essa cobrança de que elas têm que fazer, isso gera um pouco de desconforto, mas também não tem que fazer. Não tem que fazer, não pode fazer, isso não é de Deus, a mulher não pode fazer isso, né? E graças a Deus, o Tiago sempre deixou isso muito tranquilo para nós, para mim, e estendeu para as mulheres sobre o chamado das mulheres. Ele acredita nisso e isso nos dá um respaldo dentro da nossa igreja, né? De podermos trabalhar. E as meninas, eu converso muito com elas e também vivo isso. Olha, Deus te chamou porque Ele queria você, não queria outra pessoa. É óbvio que nós podemos crescer, nós vamos melhorar sempre, mas é do seu jeitinho, porque Deus chamou você, então Ele colocou em você aquilo que Ele quer usar. E não se compare com ninguém e por mais que te critiquem, não tome essa crítica como uma ferida emocional, mas com algo que você vai ouvir, fala, eu posso melhorar, não posso, e você dá o limite para aquela pessoa que tá falando, né? Glória a Deus. E assim, as pessoas têm uma falsa ideia de que é um trabalho fácil, né? Só a gente sabe que é mão na massa, né? E na verdade, assim, é um trabalho como se fosse uma grande empresa, porque tem um lado administrativo, né? Só que diferente de todo mundo é voluntário, né? Então, assim, é trabalhar com pessoas que entenderam seu chamado, seu propósito, é fazer com que todo mundo entenda seu ID por todo mundo, pregar o evangelho. Então, assim, essa função dos pastores, ter que trazer a galera para trabalhar, entender que tá todo mundo trabalhando para o mesmo propósito, no mesmo sentido, e renunciar tudo para isso é um grande desafio. E você consegue hoje, pastor, você falou da questão administrativa e realmente a igreja é algo pulsante. A igreja não dorme, né? A igreja é viva 24 horas por dia. E a gente, enquanto pastora, como mãe, como mulher, tem aquele instinto de proteção, aquele instinto de cuidado, aquele instinto de fazer. A gente é formatada para fazer. Hoje você já consegue separar isso, não levar a igreja para dentro de casa? Ou ainda luta? Que é uma luta, né, pastora? É uma luta e o ano passado eu passei um confronto muito grande, pastora, sobre isso. Que Deus realmente me colocou no meu lugar. Porque eu sou colérica, então eu sou muito assim agitada e eu quero fazer tudo e eu penso que só eu sei fazer, né? E o ano passado Deus me colocou no meu lugar, falou, isso você não vai fazer, isso é o Tiago que vai fazer. E eu conseguia cuidar dos meus filhos, de 3 filhos, e cuidar da igreja, e conversar com os líderes, e Deus falou assim, você não vai fazer isso, é Ele que vai fazer. E depois que eu entendi o meu lugar de verdade, sendo a esposa, eu fiquei mais tranquila. Continuo trabalhando, mas não tá com tanta... Não tô tão sobrecarregada, sabe? Fazendo funções e não deixando ele trabalhar. Porque, na verdade, não era nem que eu tava... Porque Deus, Ele quer que a mulher faça tudo na igreja. Mas é que eu não deixava ele trabalhar. Meu ponto era esse. Eu queria trabalhar tanto que eu não queria... Parece que eu não deixava ele fazer.
e eu aprendi a deixá-lo fazer. Não que parece que tem o trabalho da mulher e o trabalho do homem, né? Minha questão não era essa, pelo menos. Era só deixar ele trabalhar e eu fazer. E quando você tem uma gestão de tempo, você consegue, né? Cuidar dos filhos, estar ali presente na família. Consegue chegar em casa e descansar? Ou ainda leva a igreja para casa? Olha, é um grande desafio, né? Nossa, 100%. Porque a gente resolve muita coisa pelo WhatsApp, né? Então, quando você senta pra estar ali, você tá ali resolvendo igreja. E aí você espera só um minutinho, meninos. Aí eu aprendi que eu eu sou proibida a fazer isso. Espera um minutinho. Eu não faço isso com eles, porque senão tá toda hora eu colocando eles pra esperar e trabalhando na igreja. Aí quando eles, mamãe, tem uma coisa, eu, pode falar. Uau. Pode falar, tô te ouvindo, segurando aqui, ó, porque, né, tava no meio da conversa, ou se eu tô numa reunião, alguém vem conversar comigo, eu, espera só um minutinho, fala, meu filho. Então eu aprendi pra não parecer que, porque eu também sou filha de pastor, e eu cresci nesse ambiente, meus pais hoje amadureceram muito, mas que toda espera era pra mim. Espera você, eu preciso atender isso aqui. E eu vivi sem memória nenhuma paterna, materna, afetiva, de momentos legais juntos, a não ser que fosse da igreja, né? Então eu levei isso para minha casa. Então eu peço a igreja para esperar, porque não vai faltar tempo e tem muito trabalho. E os meus filhos, que hoje vão embora, porque a igreja vai continuar. Meus filhos, o tempo tá correndo, eles estão indo embora. Então eu quero ter mais tempo com eles. Então eu tô sempre esperando. Espera aí, igreja. Agora vou conversar com os meus filhos. Incrível. Você que está assistindo aí, mulher, ó, faça isso, porque a sabedoria é isso, né? A gente aprender com a experiência de quem já foi na frente. E isso é uma grande chave, porque se a gente não prestar atenção, né, vai tudo pra... Pastor, e crítica? Como é que você lida com as críticas? Hoje a internet tá aí, né? Da mesma forma que o WhatsApp, acaba que a internet leva um mundo de estranho para dentro da nossa casa. E é uma linha tênue entre a gente se deixar envolver, a gente assentar esses estranhos na mesa, Sim. a gente dialogar com esses estranhos, a gente... Você consegue fazer essa... Eu falo com a autoridade, gente, aqui na casa, oh Deus. eu já falo que eu já calejei com os haters. Pura. Mas é um exercício. Você lida bem? Olha, pastora, as críticas que eu recebo são sempre pautas de boas conversas com Jesus. Uau. Eu não sei como que alguém recebe crítica e fica feliz. Nós somos muito orgulhosos, né? Nós queremos ser bem vistos, amados. Deus colocou em nós a necessidade de amar porque precisamos ser amados, né? Esse é um fator de obediência. E aí, quando eu recebo crítica, eu sempre vou sentir. Eu não consigo não sentir. E você lê, pastora? Assim... Eu não mergulho muito na internet, não. Mas meu esposo recebe mais crítica porque ele é uma figura mais polêmica. E dói do mesmo jeito, né? Quem a gente ama. Tipo assim, coisas muito pesadas sobre ele. A gente... É uma luta, né? Não, tipo assim, quando você já entrou lá no Instagram da pessoa que tá criticando... Dá vontade de responder. Já leu, mas assim, sempre... Eu acho bom no sentido não da crítica, porque é um pecado e que me machuca, porque é ruim mesmo, né? É um mal que a pessoa tá fazendo, mas eu acho bom porque eu sempre vou conversar com Jesus sobre isso. E aí eu vou orar, vou conversar, vou chorar, e é momento que eu tô ali construindo mais um tempo de relação com Deus, né? Ela falou isso na palavra hoje, isso é muito bonito, construir memórias com Jesus, né? Você acha que a nossa geração tem construído memórias, pastora? Eu vejo que a gente hoje tá tudo tão imediatista. Quando se trata dessa questão de tudo muito rápido, né? A gente quer tudo muito rápido, então a gente quer um momento com Jesus muito rápido também, porque a gente não tem tempo. E a gente tem que entender que, aliás, todo o nosso tempo existe para ter relacionamento com Jesus e as outras coisas que tem que se adequar a isso, né? Uau! Tá construindo memórias com Jesus, gente? O salmista, ela falou isso na palavra hoje, eu tô aqui estudando no meu coração. A gente lê as memórias que o salmista construiu com Deus e a gente, às vezes, pega as dores, vai pra internet, vai pro Instagram, vai postar em direta. Devia ir pra oração, né? Sim. Construir memórias com Jesus. E Deus, a gente também tem que entender Deus, né? Como filhos mimados. Deus sempre tá do lado do humilde, do fraco. Quando eu quero ser forte demais e vou lá, vou me justificar, Deus não precisa fazer mais nada. Deus não precisa trabalhar em mim. Deus não precisa me defender, porque eu já fiz. Mas quando eu vou pro colo dele, eu choro como uma filhinha que precisa mesmo ser protegida e conto pra ele, olha lá, Jesus, fizeram isso comigo. Ele sempre vai acalmar, ele vai limpar a ferida. Ele não fala, levanta, para de chorar. Ele cura, e nesse curar ele toca. E é quando ele nos toca que a gente é curado, talvez não só daquela ferida, mas de outras muito mais profundas, né? Porque o toque de Jesus traz cura absoluta. E aquele mal que tentaram fazer para nós, Deus reverte em bênção. Glória a Deus. E pastora, pra gente finalizar,
tive notícias da sua palavra no Chá das Ladies. Para quem não sabe, a pastora Kézia é esposa do pastor Tiago, que hoje aqui na região de Goiânia, do Goiás, representa ali uma grande liderança dos legendários. Então, automaticamente, você é tida como referencial para milhares de mulheres. E eu soube que no último Chá das Ladies você chegou como um vento impetuoso. Diz que a palavra foi super impactante. Amém. Você falou sobre assumir responsabilidade de mudança. Você pode dar esse conselho para as mulheres que estão nos assistindo? Para a gente encerrar, abra seu coração e receba essa palavra, mulher. Às vezes a gente deposita tanto no outro a expectativa da nossa própria satisfação. E eu já tive, assim, não de uma pessoa, mas de várias ladies que estiveram lá, esse feedback de que a sua palavra realmente foi muito impactante. Amém. Isso é cansativo, né? Isso rouba a nossa força, a gente querer que a nossa mudança aconteça se o outro mudar. Esse se é um distanciamento tão grande do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento com o outro, porque tá todo mundo aqui em construção, ninguém tá pronto, a obra só vai acabar na eternidade, e exigir que a obra acabe no coração das pessoas é muito egoísmo nosso, Uau. sendo que o nosso também não acabou, né? E casamento é uma relação muito desgastante, porque ela é uma relação muito profunda. E se eu não parar para entender que aquela pessoa, ela casou comigo para que eu fosse um instrumento de Deus para ajudá-la a mudar e vice-versa, eu vou prejudicar todo o meu relacionamento. Porque eu quero a pessoa pronta. Eu não quero construir essa pessoa junto com ela, e eu também não quero me abrir para que ele me construa juntos, né? E essa dependência que a gente tem em Deus, de entender o nosso pecado e entender que o outro também tem, traz para nós o fruto do Espírito, né? Que é a bondade, que é a longanimidade, que é a paciência, de entender que a mesma ação que está acontecendo aqui está acontecendo ali. E às vezes acontece muito isso, que eu recebo esse feedback das meninas que organizam lá as ladies, é que elas ficam na expectativa que uma montanha vai transformar seu marido, e não vai, mas não vai mesmo. Ele vai voltar animado, ele vai voltar com grandes instrumentos. E também histórias, né, que aconteceu. Mas a mudança não acontece na montanha. A mudança acontece através da convivência. O que a Bíblia fala? Quem é que afia? É um ao outro. Então, a mudança no casamento, ela acontece um com o outro, mas também na igreja. Porque é a igreja que é esse grande instrumento aqui de mudança. Então eu acredito que a montanha traz para esse homem que a família não abandona a família, obviamente, uma força. Mas se ele encontra uma mulher que está ali esperando que ele chegue mudado, ela também não está mudada. Então os dois na igreja, juntos, sendo aconselhados, tratados, aconselhando outras pessoas, porque também cuidar de pessoas nos muda, e a gente vai construindo isso com muita leveza. Então é essa esperança no Senhor, que como existe a ação do Espírito Santo em nós, existe no outro, e casamento, ele é lindo, ele é maravilhoso quando existe essa compreensão, que tá todo mundo em processo, né? Uau! 2025, família, vamos assumir responsabilidade, vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer, não só transferir, né? Amém. Pastora Kézia, muito feliz de te receber. Amém. Você é uma inspiração para minha vida. Eu me alegro muito dessa proximidade que Jesus trouxe entre nós. Só a gente que está aqui nesse campo de batalha, de maneira tão direta, entende as batalhas, as lutas, e a gente saber que a gente tem pessoas que torcem por nós faz toda a diferença. Amém. Sinto muito honrada pelo carinho de vocês. Eu espero que você de casa possa seguir ela no Instagram, assistir tudo, participar das atividades, ser inspirado pela vida da pastora. E você, mulher, siga pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Amém? Uma alegria ter você aqui. A gente volta com o próximo convidado, que agora ninguém mais passa pela casa sem sentar aqui na minha cadeirinha. Que bênção. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê.